Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra aqui bem rápida e bem breve, não vou tomar muito tempo, vou ser o mais objetivo possível. 1 Samuel 22 diz assim: Davi fugiu para a cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e sua família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram a ele todos que estavam com dificuldades, os endividados, os descontentes. Ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe que vierem para cá e ficar contigo, até eu saber que o Senhor fará comigo? Assim Davi deixou o pai e a mãe com o rei de Moabe, e lá ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Irmãos, vou ser rápido e objetivo. Por que a Bíblia fala que Davi está na caverna de Adulão? E por qual motivo Davi foi se refugiar na caverna de Adulão? Eu vou explicar, vou ser rápido e objetivo, vou fazer um pequeno resumo. Se você tomar leitura da história de Davi, você vai ver que Davi ele teve por adversário Saul. A Bíblia fala que quando Davi enfrentou Golias, depois de derrubar o gigante filisteu, a palavra do Senhor diz que as mulheres saíram e começaram a cantar: Davi matou dezenas de milhares, Saul apenas milhares. Percebe-se que Davi ele foi atribuído a uma quantidade maior do que Saul. Davi foi dezenas de milhares, Saul milhares. Aí a Bíblia fala que quando Saul ouviu isso, a Bíblia fala que Saul ficou com inveja e passou a odiar Davi. Por esse motivo, então começou assim a perseguição de Saul para com Davi. Só que uma coisa que eu preciso que você dobre a sua atenção. Olha que negócio forte. Então Davi vai começar a fugir de Saul. Saul começa a perseguir ele. Escuta isso aqui, Saul faz armadilha para Davi. Resumindo, você vai ver que Saul queria entregar Davi para os filisteus, só que a Bíblia fala que Deus sempre livrava Davi. Independente das armadilhas que Saul fazia, Deus sempre livrava Davi. Tanto é que uma das armadilhas, você vai ver que Saul falou assim: Davi, se você for lá e trazer 100 prepúcios dos filisteus, eu vou te dar minha filha. Só que Saul pensou: eu vou entregar ele para os filisteus para ser morto. Só que Davi sempre trazia quantidade maior. Davi trouxe 200 prepúcios. E você vai ver que por diversas vezes Saul tentou matar Davi. Escuta isso aqui. Olha que tremendo, olha a perseguição que Davi passou. Porque, irmão, a maior prova que você tem Deus é a perseguição que você passa. Se até Jesus foi perseguido, filho. Escuta isso aqui, segura isso aqui, você vai entender. Olha que negócio forte. Aí você vai ver que Davi começa a fugir de Saul. Só que você vai ver que a palavra do Senhor afirma que Davi, lá no versículo número 10, 1 Samuel 21:10, vai falar que Davi ele foge para a cidade de Gate. E qual cidade é essa? A cidade de Gate é a cidade dos gigantes, é a cidade dos anaquins. Davi tinha matado o filisteu de Gate. Percebe? Davi tinha matado quem? Golias. E Golias ele era dessa cidade de Gate. Então percebe que Davi está fugindo para a cidade do adversário. Então Davi ele entra em Gate. Quando ele entra em Gate, ele vai se deparar com um rei chamado Quis. A Bíblia fala que Quis, esse rei, quando ele vê Davi sozinho, ele vai estranhar. Por quê? Porque ele via Davi com um exército. Davi ele tinha um exército a seu comando. Só que Davi está fugindo sozinho. Por quê? Porque aquele exército que ele tinha era o exército de Saul. Davi não tinha formado seu próprio exército ainda. Então Davi ele foge sozinho. Segura isso aqui, irmão, presta atenção. Davi está fugindo sozinho, ele chega no território do adversário sozinho. Só que quando Aquis, ele viu Davi, ele falou: peraí, esse aí não é aquele Davi? Que as mulheres cantaram dezenas de milhares e apenas milhares? Quando Davi ouviu isso, a Bíblia fala que Davi se fingiu de louco. Davi começou a raspar as paredes, começou a se jogar no chão, deixou o baba escorrer. Aí o rei de Aquis falou: peraí, esse homem tá louco, já tem um monte de louco no meu reino. Vocês me trouxeram mais louco ainda? Manda esse homem embora. Olha a estratégia que Davi teve para não morrer. Davi usou isso como estratégia a seu favor. Para não morrer, ele se fingiu de louco a seu favor. Ele teve que se fingir que senão o rei ia matar ele. Ele estava sozinho. Então percebe que Davi, sem os soldados, ele teve que se acovardar. Porque a Bíblia diz: é melhor um cão vivo do que um leão morto. Davi se passou por um cão, se acovardou. Oh glória! Escuta isso aqui, irmãos, tem que ter estratégia, rapaz. Eita glória! Escuta isso aqui, é muito forte, irmão. Presta atenção, olha o que Deus está falando nessa palavra, escuta. Aí você vai ver que Davi ele foge. Ali, aqui, ele vai deixar Davi fugir. Quando Davi foge, ele vai para a caverna de Adulão. Agora segura. Chegando na caverna de Adulão, Davi ele está sozinho. Eu preciso que você dobre a sua atenção agora. Quando Davi está na caverna de Adulão, a fim de se refugiar, fugindo de Saul, você vai ver que a Bíblia fala, 1 Samuel 22, no versículo número 2, e também juntaram-se a ele todos que estavam com dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder, e 400 homens vieram até Davi. Peraí, segura isso aqui. Olha o que Deus me revelou nessa palavra. Irmãos, quem é que está com dificuldade? Davi. Davi que está com dificuldade. Só que a Bíblia fala que no momento que ele está na caverna de Adulão, vieram pessoas com dificuldade. Eu falei: Deus, não entendi. Davi está com dificuldade, fugindo de Saul. Por que o Senhor enviou mais pessoas com dificuldade até Davi, sendo que o próprio Davi já tinha dificuldade? Sabe o que Deus me fez entender? Eu enviei pessoas até ele
para ele entender que ele não era o único que estava com dificuldade. Antes de você olhar para a sua dificuldade, saiba que tem pessoas passando pelo mesmo processo que você. Eita glória! Irmão, olha que tremendo, pelo amor de Deus, irmão. Isso aqui é muito forte, irmão. Oh, glória a Jesus. Escuta, isso aqui eu estava falando com Deus, falei assim, eu não entendi. Não entendi essa palavra. Como que o Senhor envia pessoas ali para... pessoas com dificuldade, sendo que o próprio servo do Senhor, Davi, já estava com muita dificuldade, Davi estava aflito. E como o Senhor envia pessoas com mais aflição? Deus me fez entender, porque, filho, antes de você olhar para a sua dificuldade, saiba que tem pessoas também passando pelo mesmo processo que você. Tem pessoas com a mesma dificuldade que a tua. Olha quem eu trouxe até Davi, 3 grupos de pessoas. Pessoas com dificuldades, aflitas, pessoas endividadas e pessoas descontentes. Irmãos, pessoas descontentes é pessoas insatisfeitas com a vida. Olha quem Deus trouxe para Davi tratar, sendo que o próprio Davi também estava com dificuldade. Então, antes de você olhar para a sua adversidade, antes de você olhar para a sua aflição, saiba que tem pessoas, irmão, que estão passando pelo mesmo problema que o teu. Não desanima, oh glória. Escuta isso aqui, oh glória, aleluia. Oh glória, escuta isso aqui, irmão, muito forte que Deus está falando. Só que escuta, oh glória. Olha que tremendo. Vieram pessoas aflitas, pessoas endividadas. Irmãos, espera aí, vamos procurar entender. O que significa uma pessoa endividada na Bíblia? Você lembra daquela passagem? Quando aquela mulher não tinha como pagar a dívida, que o seu marido tinha morrido, e os credores vieram bater na sua porta. E ela não tinha como pagar. E você vai ver que ela clamou a Eliseu. Se não me falha a memória, você vai ver que Eliseu falou, ó, mulher, pede vaso emprestado para os seus vizinhos. Resumindo, você vai ver, se ela não tivesse como pagar a dívida, os filhos seriam levados como escravo. Então percebe, aqueles homens endividados, era para eles ser escravizados, só que eles preferiram fazer o que não? Já que eu estou endividado, eu não quero ser escravo, eu vou servir a Davi, vou me refugiar na caverna. Aí ele se depara com Davi. Então percebe, antes de ser endividado, preferiram fazer o quê? Servir o rei. Não queria ser escravo. Porque, irmão, a Bíblia fala que estava endividado. E naquela época, endividado, como não tivesse dívida como pagar, era escravo. Então esses homens que eram endividados, preferiram ser servos de Davi do que ser escravo. Eita, Jesus, segura, presta atenção, eu vou falar, Jesus. Agora escuta. Um outro grupo de pessoas estava ali. Pessoas descontentes. Irmão, uma pessoa descontente, uma pessoa insatisfeita com a vida. Olha quem Deus trouxe para Davi na caverna de Adulão. Agora, por isso que a Bíblia fala que os soldados de Davi eram soldados valentes. Porque foi aqui que Davi criou o seu primeiro exército. Olha quem Davi juntou, olha quem Davi trouxe para perto dele. Pessoas descontentes. Uma pessoa descontente, ela está disposta a fazer qualquer coisa. Uma pessoa endividada também está disposta a fazer qualquer coisa. Por isso que a Bíblia fala que os soldados de Davi eram soldados valentes. Porque eram pessoas, filho, que estavam dispostas a qualquer coisa. Eram pessoas descontentes com a vida que se juntou a Davi. Foi assim que ele formou o primeiro exército. Eita glória. Agora segura. Olha o que a Bíblia fala. Ele estava na caverna a fim de se refugiar de Saul. Só que foi ali que ele começou a formar o seu exército. A caverna que Deus te leva não é para você se refugiar. Deus vai te formar nessa caverna. É um preparo de Deus nessa caverna. É um preparo de Deus nesse secreto. Oh glória. Irmãos, às vezes a gente não entende por que Deus leva a gente para certos lugares. Às vezes a gente contenta isso. Pode perceber que Davi talvez contentou. Senhor, eu não estou entendendo. Eu estou aqui aflito. O Senhor traz pessoas com dificuldades, pessoas descontentes com a vida. Só que a Bíblia fala que Davi começou a ser líder deles. E Davi formou um exército de 400 pessoas. Então percebe que aquela caverna não era uma caverna apenas para refugiar. Era uma caverna de preparo. Foi ali que Davi começou a formar seu exército. Era uma caverna de formação para Davi. A caverna de Adulão. Caverna de fortaleza significa. Foi ali que Davi foi fortalecido em Deus. Foi ali que Davi começou a se fortalecer o seu exército. Então percebe, talvez você olhe para a sua situação e você não está conseguindo ver uma solução. Mas Deus está te fortalecendo nessa caverna. Eita glória, aleluia. É muito forte, irmão, glória a Deus. Oh glória, aleluia. Irmão, que Deus fala, oh glória. Irmão, Deus revela coisa profunda na palavra, rapaz. Só que escuta isso aqui. Você vai ver, escuta isso. Que Davi, a intenção dele era fugir de Saul. Saul estava perseguindo ele. Irmãos, eu preciso que você dobrar sua atenção. Que tribo que Saul era? A Bíblia diz que Saul era da tribo de Benjamim. Você já parou para pensar na tribo de Benjamim? Pesquisa isso, e significa o símbolo da tribo de Benjamim. Sabe o que significa? O lobo. A tribo de Saul é a tribo de lobo. Eita, então percebe, a tribo de Davi é a tribo de Judá. Simboliza rei, simboliza um leão. E um leão significa rei. Agora segura, a tribo de Saul é o quê? A tribo de Benjamim significa lobo. A tribo de Saul, pode pesquisar. Olha o símbolo da tribo de Saul e Benjamim, é um lobo. E lobo ataca. Por isso que Davi estava sendo atacado por lobo. Quem mais te ataca é lobo, rapaz. Quem se levanta contra você é lobo. Porque você é ovelha. A Bíblia fala que nós somos ovelhas do Senhor. Então quem se levanta contra nós é lobo. Filho, o maior adversário de Davi não foi Golias.
Golias, Davi colocou um basta, mas Saul perseguiu ele a vida toda, porque é lobo que se levanta contra você. Eita glória, aleluia Jesus. Por isso que o próprio Jesus vai advertir a gente: cuidado com aqueles que vêm como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Eita, oh glória, Deus está falando, irmão. Eita Jesus, você está entendendo isso aqui? É muito forte. Aí você vai ver que a Bíblia fala que foi ali que Davi começou a fortalecer seu exército. Foi ali 400 homens se uniu com Davi. E você vai ver que aquele homem que estava sozinho, Davi, agora tem 400 a teu favor. E só gente doida, tá, irmão? Só tinha gente doida com Davi. Eita glória. Tudo isso aqui era gente descontente com a vida, era gente endividada. Olha o exército que Davi criou. Por isso que a Bíblia fala que o soldado dele era soldados valentes. Era homem se não estava disposto a fazer qualquer coisa, porque era gente endividada, era gente ali descontente com a vida. Por isso que você vai ver os guerreiros de Davi lutando fervorosamente nas batalhas, sem medo, porque são esses que Deus pega. Então, por isso que a Bíblia diz que Deus pega os loucos do mundo para confundir o sábio. Olha, quem era você? Quem era você, rapaz? Para analisar quem você era. Talvez você era um traficante, você tinha uma coisa de segurar uma arma na mão, filho. Olha quem você é hoje. Oh glória, são esses que Jesus chama, os loucos, filho. Oh glória. É assim que Deus faz, rapaz. Eita glória, é muito forte, irmão. As coisas de Deus é mistério, rapaz. Olha que tremendo, olha o exército dele. Olha o exército, pessoas descontentes. Por isso que o próprio Deus falou. Por isso que Jesus falou assim: eu não vim chamar os bons, mas os perdidos. São esses, os loucos, filho. São esses que Deus veio chamar. Filho, Deus não veio chamar os bonzinhos. Quem disse? Está enganado, lê a Bíblia. Olha o que Deus falou. Deus pega as coisas loucas do mundo, para confundir a sábia. Talvez você era esse louco do mundo, mas quem é você hoje? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pode perceber, a coragem que você tinha lá fora, a mesma coragem que Deus vai te usar. Olha quem Deus pegou para estar do lado de Davi. Só gente que não tinha prazer na vida, pessoas endividadas, pessoas com dificuldades. Filho, são esses que Deus vai chamar. Só que escuta só, vou finalizar. Aí você vai ver que Davi, escuta isso aqui. Você sabia que lá no Salmo 57, a Bíblia fala que Davi, ele compôs um salmo dentro dessa caverna? Sabia disso? Vou até ler para você não falar o que eu estou falando. Olha o que está escrito, irmão, em Salmo 57. Dentro dessa caverna de Adulão, que Davi compôs esse salmo. Dentro da caverna de Adulão, que Davi compôs essa poesia. Escuta isso aqui, olha o que está escrito. Salmo 57, está escrito assim: para o mestre Davi, de acordo com a melodia. Quando Davi fugia de Saul na caverna, está escrito assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Deus do céu envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Percebe um detalhe, dentro dessa caverna que Davi compôs esse salmo. Então percebe, na caverna Davi formou o seu exército, na caverna Davi teve gente a seu favor, na caverna Davi compôs a poesia. Então percebe que a caverna não era um refúgio, mas era um preparo para Davi. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.